Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais esse vídeo no meu canal. Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem aí do outro lado da telinha, do computador, do celular, da Smart TV, não sei onde que você está assistindo, tá bom? Mas seja bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre poço de infiltração, tá? Então a gente vai passar um pouquinho do contexto geral do poço de infiltração, né? E como dimensionar um poço de infiltração, um passo a passo para você dimensionar um poço de infiltração, o diâmetro do poço, a profundidade do poço, né, que vai prover ali uma infiltração do escoamento superficial para as camadas subsuperficiais do solo, tá bom? Então, fica até o final da aula que você vai sair dessa aula entendendo tudo aí sobre dimensionamento de poço de infiltração, um passo a passo bem claro, brutalmente didático, como a gente fala aqui no canal, tá bom? Antes da gente começar, queria me apresentar, para quem não me conhece ainda, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, aqui em São Paulo. Atuo no mercado já há 13 anos, trabalho numa multinacional italiana, né, há 13 anos, sempre atuando nessa parte de drenagem, hidráulica, hidrologia, recursos hídricos, tudo que está envolvendo ali a parte de águas, tá? Há 2 anos atrás eu comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento aqui na rede, na internet, então criei as minhas redes sociais, criei aí o YouTube, esse canal que você está me assistindo aqui agora, criei o Facebook, criei LinkedIn, Instagram, né? Então criei as redes sociais de uma forma geral e comecei a postar, a compartilhar um pouco, né, dessa visão, desses métodos, dessas aplicações, dos softwares, desses passo a passo que a gente coloca aqui também de forma gratuita, né? Então, eu comecei a compartilhar tudo isso porque é uma área que eu sempre senti falta. Então, durante o meu mestrado, né, não tinha muita informação disponível na internet, né, a maior parte estava em inglês, mesmo assim com pouquíssima didática, né, então você lia, mas era difícil de entender, de entrar na cabeça, né, então comecei a contribuir dessa forma, né, fazendo aqui a minha parte, né, contribuindo aí com essas informações, porque eu sei que tem muita gente que atua nessa área e também muitas vezes fica perdida, né? Muitas vezes não sabe como executar um dimensionamento, onde buscar, compra um livro, mas não entende o que está escrito ali, porque o livro não tem didática, leu uma, duas, três vezes, não entra na cabeça. Então, é uma forma de contribuir através aqui das redes sociais, desses vídeos do YouTube, né? Criamos também diversas planilhas de cálculo, artigos, né? Criamos um site no nosso artigo, criamos artigos para o nosso site, né? Até mostrar aqui para vocês. Dentro desse site, se você quiser depois se aprofundar, né? Tem aqui diversos artigos, né? Então você vem aqui no sobreasaguas.com, vem aqui na parte de blog, todos os artigos, e você consegue ver aqui todos os artigos já catalogados. São artigos aqui bem aprofundados, tá? Não são artigos rasos, né? De uma, duas linhas, né? 2 parágrafos, mas são cada artigo aqui tem exemplos práticos de como fazer o cálculo, como fazer o dimensionamento, né? Então, por exemplo, vamos pegar um artigo aqui, ó, dissipador de energia, tapete de enrocamento. Como que você vai dimensionar, né, um dissipador de energia na saída de uma tubulação de drenagem, né, através aqui da técnica, né, de aplicar o dispositivo de tapete de enrocamento. Você clicando aqui, então tem aqui a imagem, né, do que se trata basicamente, o que você vai aprender no artigo, quais são os dados de entrada, um exemplo prático que você vai desenvolver. Então, todo o passo a passo, determinação da altura equivalente, todos os ábacos, equações aplicadas, diâmetro do enrocamento, espessura do tapete, comprimento do tapete, né, largura do tapete de enrocamento, filtro de transição, né, o filtro geotêxtil. Então, aqui nós temos todo esse passo a passo já disponível aqui nesses artigos aqui para vocês, tá? Então, tanto essa parte mais hidráulica, como esse artigo que eu abri aqui para vocês, e também diversos artigos com um cunho mais de hidrologia, né? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui esse artigo de como calcular uma vazão de projeto para áreas menores que 10 quilômetros quadrados. Aqui está sendo apresentado, então, o método racional modificado, né? Então, aqui tem vários artigos que a gente já postou com outros métodos, racional, Ipaivu, Coqueijo-Errara, para que serve, quais são as limitações, exemplo prático, né? Então, o cálculo de tempo de concentração, tempo de retorno, equação de chuva, declividade, né?
o parâmetro aqui de retardo que nós aplicamos aqui na equação do racional modificado, né? E temos aqui também toda essa descrição montada aqui para vocês também nesses artigos que vocês podem salvar, postar aí também na rede social de vocês, salvar no computador de vocês, tá bom? Imprimir, então fiquem aí livres, né, para vocês se aprofundarem mais aqui nesses temas que nós temos colocado aqui no nosso site. Temos também a nossa plataforma de capacitação sobre as águas, que é uma plataforma que nós temos diversos treinamentos aqui dentro da plataforma, né, desde a parte de drenagem urbana, macrodrenagem, OpenFOAM, hidrologia, REC-RAS, REC-HMS, né? Atualmente nós estamos com as inscrições encerradas, vagas esgotadas, mas caso você tenha interesse, você clica aqui no Quero entrar para a lista de espera, coloca o seu e-mail e nome. Assim que a gente abrir uma nova turma, você vai ser comunicado. E aqui você consegue baixar a ementa também de todos os treinamentos que nós temos disponíveis, tá? Então, um site aí bem resumido aqui para vocês se aprofundarem nessa área aqui de drenagem de águas, né? Que nós temos desenvolvido aqui nas nossas redes sociais, ok? Bom, pessoal, então, entrando aqui no tema de hoje, só um último detalhe antes da gente entrar. Se você gosta de temas como esse, né, tem acompanhado aqui o nosso trabalho, ou outros canais que também abordam esses temas e gosta, atua nessa área, deixa o seu like nesse vídeo, tá? Eu não sei se você sabe, mas o YouTube, que é a plataforma que nós estamos utilizando aqui para levar esse conhecimento para você, ele apresenta esse conteúdo para outros profissionais quando ele enxerga que esse conteúdo é relevante. E para ele enxergar que esse conteúdo é relevante, ele visualiza ali as nossas curtidas, os nossos comentários, compartilhamento, tá? Então, se você gosta desse tema, quer levar esse tema para outros profissionais também, né? Clica aí em curtir, né? Para que o YouTube entenda essa mensagem e apresente também esse conteúdo para outros profissionais e estudantes. Se você já conhece alguém, trabalha já na área com outros profissionais, na área de projeto, empresa de projeto, consultoria, e já conhece aí interessados, clique em compartilhar e já manda direto para a pessoa, né? A pessoa vai ficar bem contente aí com o conteúdo direto ao ponto aí na parte de dimensionamento, passo a passo, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nós temos postado aqui vídeos diários, tá? Então, se você não está inscrito, a chance é que você está perdendo muito conteúdo gratuito, tá bom? Então, já clica aí em se inscrever, ok? Fechando parênteses e vamos para o tema de hoje. Galera, poço de infiltração, né, é uma das técnicas que nós temos hoje para drenagem sustentável, tá? Drenagem sustentável, vamos colocar assim, um guarda-chuva maior, né, que seria essa drenagem sustentável, alguns conhecem como drenagem verde, né? É um tipo de drenagem, né, que tem ganhado muito espaço em outros países e no Brasil também, tá? Então, técnicas como trincheira de infiltração, vala de infiltração, poço de infiltração, telhado verde e outras técnicas, que algumas nós já abordamos, inclusive aqui no canal também, ensinamos como dimensionar. Muitas dessas técnicas, por exemplo, estão presentes já em softwares de modelagem de drenagem urbana, como é o caso do software Swim, por exemplo, né? E nós já abordamos aqui no canal também diversas aulas, né? Como utilizar um passo a passo, ver resultado, modelar, etc. Dentro dessa ferramenta de modelagem de drenagem urbana, que ele faz a parte hidrológica e também a parte hidráulica, ele tem também disponível ali dentro dele dispositivos dessas drenagens sustentáveis, né? Então, assim, realmente tem crescido, tem ganhado uma certa notoriedade nos dias atuais. Por que tem ganhado essa notoriedade? Porque nós temos um crescimento, muitas vezes, né, abrindo parênteses, muitas vezes, desordenado, tá? E fecha parênteses. Então, nós temos uma urbanização, né, se expandindo de forma muitas vezes desordenada, e isso faz com que as nossas bacias hidrográficas estejam cada vez mais impermeabilizadas, né? Sem ter sido previsto esse aumento, né? Muitas vezes áreas que não eram para ser edificadas estão sendo edificadas. Então, essa desordem pode gerar ali um desequilíbrio no escoamento superficial, né? Nosso escoamento superficial direto, ok? Então, como a gente tem mais urbanização desordenada em grandes centros urbanos, né? Nós temos mais impermeabilização da bacia. E com mais impermeabilização da bacia, nós temos mais escoamento superficial
direto, ou seja, mais vazão, tá? Então, essa dinâmica que está acontecendo nos dias atuais faz com que os engenheiros, os técnicos, né, comecem a pensar em técnicas para amortecer um pouco esse volume de água, né, para retardar um pouco essa vazão de pico, né, para atenuar essa vazão de pico. Então, técnicas que vão de encontro a esse caminho, ok? E aí nós temos diversas técnicas dentro desse guarda-chuva maior que eu comentei com vocês, de drenagem sustentável, drenagem verde, né, que algumas a gente abordou no canal, e poço de filtração é uma delas, que a gente vai abordar aqui hoje com vocês, o passo a passo. Né? Então, é uma técnica dentro de um leque de opções, ok? Qual que é a função do poço de infiltração? Né? Como o nome diz, ele é um poço que vai promover a infiltração do escoamento superficial nas camadas subsuperficiais do solo, ok? Então é como se a gente tivesse uma área de drenagem que estivesse direcionando um escoamento, uma vazão para um determinado ponto. E esse ponto a gente constrói então o nosso poço de infiltração. Essa água que vem da área de contribuição, ela passa então pelas camadas de pedra, né, que é o material que vai ser utilizado para preencher esse poço, e vai infiltrar nas camadas ali mais profundas do solo, tá? Então, esse escoamento que estava sendo direcionado numa camada superficial, a gente está promovendo a infiltração desse volume de água, né, que veio da chuva, etc, etc. Então, essa é a função do poço de infiltração, né? Infiltrar parte desse volume escoado na bacia, ok? Então, pessoal, ele basicamente cumpre com esse dever, né? E há uma discussão muito grande hoje no mercado, né? Alguns defendem a drenagem verde com unhas e dentes, outros olham para a drenagem verde ainda com uma certa descrença, sem apostar muito na drenagem verde, né? Não, vamos seguir a drenagem convencional. Então, vamos colocar assim, dois times, né? Palmeiras e Corinthians, hoje no lado aí da drenagem verde. A minha opinião, né, até assim, compartilhando com vocês, que eu acho que é importante esse ponto, é que a drenagem verde, ela dificilmente vai ser capaz de resolver todos os problemas que nós temos de drenagem hoje, tá? Começa por aí, né? Então, assim, ela tem as suas respectivas limitações, ok? Não é que, aprendi drenagem verde, agora, né, dominei o mundo, né, que eu vou aplicar em tudo e vai funcionar em tudo. Não é assim, né? A engenharia não funciona dessa forma, tá? Ao mesmo tempo que nós não podemos fechar os olhos para a drenagem verde, porque muitos locais, muitas oportunidades, muitos projetos, sim, elas podem cumprir um papel muito importante, tá? Então, a ideia da aula aqui hoje é mostrar para vocês essa técnica, como utilizar, né? Como você vai fazer o passo a passo aí de dimensionamento, como você vai aprender a dimensionar, ter mais essa opção no seu leque de opções, no seu leque de conhecimentos, se você é projetista, consultor, para que você tenha mais uma opção para ser estudada nos seus projetos, mais uma opção para ser indicada nas suas consultorias, ok? Então não é 880, né? Não vai salvar o mundo, né, da drenagem, mas também não tem como a gente fechar os olhos hoje, né? Porque ela tem crescido bastante, né? Muitos estudos fora do Brasil e dentro do Brasil, né? Ferramentas que já estão incorporando esses dispositivos, então não tem como fechar o olho, né? Tá aí, é uma realidade. Nós temos que aprender essas técnicas e saber aonde utilizar elas de forma eficiente. Então, essa é a minha visão aí, né, em relação à drenagem verde. E, como eu disse, é o guarda-chuva maior, né? Então, tudo que está debaixo do guarda-chuva, como trincheira de infiltração, poço de infiltração, que a gente vai ver aqui hoje, segue a mesma linha, ok? Então, beleza. Feito aqui essa introdução do tema, né, compartilhando um pouco da visão aí com vocês também, vou compartilhar minha tela, por quê? Porque eu já montei aqui um roteiro, né, um passo a passo de cálculo, ok? Já montei certinho aqui para a gente seguir, para ficar de forma bem pragmática, organizada e didática, ok? Bom, então, aqui para a gente começar, né, existem alguns critérios para a gente trabalhar com essas técnicas de infiltração, ok? Primeiro critério, né, o solo ao qual nós vamos promover essa infiltração, ele precisa ter um mínimo de permeabilidade, ok?
que, como está indicado aqui nesse Excel, nessa planilha, de 12 milímetros por hora. Ou seja, se eu promover uma infiltração numa rocha sã, o que vai acontecer? A água não vai infiltrar, certo? Vai começar a saturar o meu poço e vai transbordar. Se eu promover a minha infiltração numa camada de argila rija, bastante compacta, a água vai ter muita dificuldade, né, de infiltrar, de percolar, de ultrapassar essa camada, ok? Então, obviamente que a nossa fundação, a camada a qual nós vamos promover essa infiltração, precisa ter uma permeabilidade mínima, que é recomendada aqui pelos manuais de 12 milímetros por hora, tá? Essa informação foi retirada, inclusive, no Manual de Drenagem do Estado do Paraná, ok? Então, uma permeabilidade mínima. Nada impede, pessoal, com que você ultrapasse essa camada impermeável e chegue com o seu poço numa camada permeável, ok? Às vezes você faz um estudo de solo e vê que a 1 metro de profundidade da superfície tem uma camada de argila compacta, né? Mas se você furar mais 1 metro, você ultrapassa essa argila e chega numa areia. Beleza, então você faz um poço, né, com 2 metros, 2,5 metros, onde você consegue, né, fazer com que essa infiltração seja promovida numa camada permeável. Tá? Então, é só uma atenção nesse critério inicial para a gente não cair no erro de tentar infiltrar, né, esse escoamento numa camada impermeável, ok? Segundo ponto, pessoal, é recomendado, né, que o lençol freático esteja ali a 1 metro abaixo da base, né, do nosso poço, tá? Aqui está como trincheira, só vou corrigir aqui, ó, abaixo do poço, da base do poço, tá? Da base do poço, ok? Existem até algumas técnicas, né, onde o lençol freático está em contato ali com a geometria do poço, né, então muda alguns critérios, mas o mais recomendado, né, que nós tenhamos aí esse lençol freático abaixo, até para a gente promover mais essa infiltração, ok? Outro ponto importante, o solo, né, precisa ser resistente à presença de água, porque senão você vai gerar um problema local, né? Se o solo ele for muito susceptível a essa mudança de umidade, perder resistência, perder muita coesão, né, perder capacidade de suporte de forma assim latente, é algo que deve ser avaliado, né, caso a caso, né? Então, se o solo tiver essa baixa resistência à presença de água, talvez não seja uma técnica indicada para esse caso. Isso vai estar promovendo ali uma patologia que vai acontecer de forma posterior, ok? Outro ponto bem assim, óbvio, né? Essa água não pode estar contaminada, né? Senão a gente vai estar contaminando o lençol freático, certo? Se você está recebendo uma água contaminada na superfície, você está fazendo com que essa água infiltre no solo, meu amigo, você vai contaminar o lençol, ok? Então, risco zero de poluição, certo? E outro ponto aqui, pessoal, é que, como eu disse no início do vídeo, né, essas técnicas são limitadas, né? Então, é um aporte não muito significativo, né? Então, assim, não tem como você comparar técnicas, por exemplo, de reservatório inline, offline, piscinão, detenção, com poço de infiltração. Cada um vai ter a sua capacidade, ok? Poço de infiltração e técnicas, de uma forma geral, de drenagem sustentável vão ter capacidades menores, por isso que elas são aplicadas de forma dispersas, né, da bacia, e não de forma concentrada, ok? Então, fica um adendo aí também em relação a esse aporte não significativo, certo? Beleza, vamos começar aqui com os dados de entrada, tá, pessoal? Dados de entrada. Deixa eu arrastar aqui para ficar melhor. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que dar um peteleco, vamos colocar assim, tá? Temos que adotar o diâmetro do nosso poço, ok? Diâmetro do nosso poço. Obviamente que diâmetros maiores vão gerar mais escavação, né? Diâmetros menores vão gerar menos escavação, mas quanto menor o diâmetro, mais profundo vai ficar o poço. Quanto maior o diâmetro, mais raso vai ficar o poço. Então, uma relação direta, né, da geometria do nosso poço, e o pontapé inicial vai estar aí linkado com o diâmetro que nós vamos adotar numa etapa inicial desse poço, fazer a verificação.
Ah, ficou muito profundo, então eu posso aumentar o diâmetro para diminuir a escavação, né, de profundidade, né, de cota. Então a gente vai testando algumas geometrias, ok? Segundo ponto, pessoal, área de contribuição, tá? Imagine que você tem uma área que está drenando para um determinado ponto, e esse ponto é justamente onde você vai colocar o poço de infiltração. Ok, qual é o tamanho da área, tá? Qual é o tamanho da área? Né? Então, isso daí passa pela, vamos colocar assim, os primeiros passos aí da hidrologia, de delimitação de área de contribuição. Se for uma drenagem urbana, né, acaba ficando um pouquinho diferente, né? Às vezes não segue somente a curva de nível, mas também as cotas de implantação. Então, delimitou a área de contribuição, qual vai ser ali essa área, né, que vai contribuir. Quando chover nessa área, a água precisa ir para esse poço de infiltração. Então, pessoal, precisa ter esse trabalho prévio, obviamente, né, de saber qual que vai ser a área que vai contribuir para esse ponto onde você vai instalar o seu poço de infiltração, certo? Linkado a isso, qual vai ser o coeficiente de runoff dessa área, tá? O que é o coeficiente de runoff? É a relação do que está sendo precipitado e o que está sendo escoado na nossa bacia, tá? Então, a gente já fez vários vídeos no canal também abordando esse tema, né? Então, não vamos nos aprofundar aqui nesses detalhes, mas coeficiente de runoff próximo de 1 é bastante impermeável, ou seja, vai ter bastante escoamento. Coeficiente de runoff próximo de 0, né? O escoamento vai ser quase mínimo, né? Vai se perder bastante, vai se infiltrar bastante água, né? E você tem ali uma parcela de escoamento superficial muito pequena, tá? Então, de 0 até 1, você tem diversos números aí quebrados, né? E aí você tem essa régua, né? Então, runoff de meio, por exemplo, como está aqui, é como se eu tivesse uma área, né, onde parte dessa área fosse bastante impermeável, parte fosse bastante permeável, né, e na média você tem ali um runoff de meio, tá, para a nossa área de contribuição, tá? Então, runoff, área de contribuição são dados que a gente já tem que ter previamente. Na verdade, esses dados de entrada, né, como o nome diz, são de entrada, então a gente tem que ter em mãos para começar a rodar o passo a passo aqui, certo? Tempo de retorno, né? Também já falamos bastante de tempo de retorno no canal. Só um disclaimer rápido aqui, né? Que é o inverso da probabilidade. Né? Então, se eu tenho um tempo de retorno de 100 anos, quer dizer que eu estou assumindo o risco de que pode acontecer um evento igual ou superior ao de projeto no meu primeiro ano. Tá? Há 1% de chance disso acontecer. E 99% de chance disso não acontecer. Ok? Conforme vai aumentando, né, o impacto da falha da obra, né, da segurança da obra, nós aumentamos o tempo de retorno também. Então, se a gente for pegar em manuais, né, barragens ali vão ganhar de tempo de retorno, né, 10 mil anos, PMP, macrodrenagem 50, 100 anos, né, microdrenagem 10 anos, 25 anos, 5 anos. Então, dependendo do risco da obra. Nesse caso aqui, o recomendado é 2 anos, tá? Também foi retirado do Manual de Drenagem do Paraná, ok? Depois nós temos aqui a permeabilidade saturada do solo, tá? Na linha 14. Então aqui, pessoal, o ideal é que nós tenhamos um ensaio desse solo, né? De permeabilidade desse solo. Aqui no lado direito, até coloquei uma foto de um ensaio que se chama duplo anel, né? Onde você tem ali 2 anéis concêntricos, né? E você enche eles de água e põe um medidor de nível. Conforme essa lâmina vai abaixando, né, a gente vai sabendo quantos milímetros está descendo essa ponteira, né? Então, quantos milímetros por hora que nós temos ali de infiltração. Então, essa permeabilidade saturada do solo, né, o recomendado é que tenhamos esse ensaio. Não tem esse ensaio, existem referências, né, para cada tipo de solo que podem ser adotadas inicialmente, né? Então, aqui nós estamos adotando 30 milímetros por hora para esse solo no nosso exemplo, ok? Depois a gente tem outra informação que é a porosidade da brita, tá? Porosidade da brita. Então, imagine assim, ó, eu tenho uma caixa de sapato cheia de brita, tá? Vamos imaginar essa cena, ok? Quanto de vazios que vai ter ali dentro? Né? Via de regra, 30%, 35%. Por quê? Eu não vou colocar uma pedra talhada no formato da caixa de sapato, né? A ponto de ter 0% de porosidade, 0% de vazios. Não. Eu vou ter ali pequenos fragmentos de rocha, que são as britas, né?
que vão estar ali preenchendo a nossa caixa, então vai ter sim uma porcentagem ali em torno de 30% a 35%, tá? Via de regra. E depois eu tenho um outro coeficiente aqui, né, que é conhecido como alfa aqui também, tá? Que é da colmatação do filtro geotêxtil. Por que existe esse coeficiente? Por quê? O que vai estar envolvendo o nosso perímetro do poço de infiltração vai ser um filtro geotêxtil. Para quem não conhece, é um material, é um geossintético, né, que separa a água do solo. Então, se eu tiver ali algo saturado, a água consegue passar por dentro do filtro geotêxtil, né, mas o solo não passa. Então, ele retém essas partículas sólidas, tá? Existe um risco de comatação ao longo do tempo desse filtro geotêxtil, simplesmente se ele estiver em contato com o solo fino, né? Então, aqui tem alguns autores que recomendam aqui, né, fatores aqui de comatação de 30% a 70%, né, que pode comatar ao longo do tempo. Então, aqui foi adotado um valor de 0,5, né, um valor mediano aqui, tá? Fazendo com que a água não vai sair direto para o solo, né? Ela vai passar pelo filtro geotêxtil primeiro, então pode ocorrer essa comatação, então vai ser reduzido, né, essa permeabilidade através desse coeficiente que a gente vai ver aqui na sequência a aplicação dele, ok? Só estou explicando que ele existe, o que é ele, daqui a pouco a gente vai aplicar ele na sequência, certo? Beleza, então, seguindo aqui, eu tenho basicamente um esquema aqui, né, de como que seria esse poço de infiltração. Então, tem uma camada superior aqui de seixo rolado, né, uma brita ali com um diâmetro maior, né? Depois eu tenho uma camada de filtro geotêxtil, que é essa linha cinza, né? Por quê? Porque a gente pode estar recebendo, né, da nossa área externa água e também sedimento. Então, esse filtro geotêxtil já vai barrar essa infiltração de sedimento aqui na nossa brita. Não vai deixar com que a brita seja contaminada, né, pelo sedimento que foi carreado na superfície, ok? Mas aí não pode ficar cheio de sedimento ali em cima? Pode e vai, tá? Por isso que ele fica numa camada mais superficial, que facilita a sua manutenção, ok? Então você pode, de tempos em tempos, trocar esse geotexto que está debaixo do seixo. Aí entra um pouco das críticas, né, de quem é contra a drenagem sustentável pela manutenção, né? Realmente carece da manutenção, mas se a gente for ver, toda obra carece, né? Toda obra de micro a macro precisa ter a manutenção, né? Então aqui também não é muito diferente. Então, filtro geotexto cumpre essa função, né, de deixar a água passar, mas o solo não. E nessa superfície é recomendado que seja feita a manutenção, a troca de tempos em tempos. Então tem o seixo rolado, tem o filtro geotexto, depois tem toda a profundidade aqui do nosso poço preenchido com brita. E essa brita no perímetro dela tem também filtro geotexto. Por quê? No contato brita, que é um material bem poroso, com o solo, preciso ter um elemento filtrante, senão o solo vai começar a contaminar a minha brita. Daqui a pouco vai entupir todo o meu poço e não vai ter mais infiltração. Então, preciso ter esse elemento separador, que é o filtro geotêxtil não tecido, ok? Não tecido. Então, ele é feito de forma, através de um agulhamento, fica como se fosse uma cobertinha bem fininha, né, que é colocado aqui nesse perímetro para fazer essa separação, ok? Beleza, então nós temos aqui uma sequência do cálculo, né, para a gente fazer esse pré-dimensionamento do nosso poço de infiltração. Primeiro a gente calcula essa variável beta, né, que é em função do nosso runoff, da nossa área e do nosso diâmetro, tá? O runoff nós já temos que é meio, a área nós já temos que é área de contribuição. O diâmetro, bom, eu não tenho, mas eu adotei aqui como 4, né? 4 metros inicialmente. Posso voltar e alterar? Posso, mas inicialmente está com 4 metros, certo? Então, aplicando aqui a minha equação beta, cheguei no valor aqui 19,89. Só arredondar aqui, 19,89. Bom, vou calcular agora o meu gama, que vai estar em função do meu diâmetro, né? Somente uma relação do nosso diâmetro aqui, tá? Então, eu vou ter 4π vezes o diâmetro dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado, ok? Eu posso até fazer uma simplificação e cortar aqui o π com o π, o diâmetro com o diâmetro ao quadrado, e ficaria 4 dividido pelo diâmetro. Vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar a mesma coisa.
Um detalhe, pessoal, é que nessa equação o diâmetro precisa entrar aqui em milímetros, tá? Por isso que eu estou multiplicando ele aqui, ó, tá? Π vezes o diâmetro, né? E o diâmetro que é o B10 vezes 1000, para ele entrar como milímetros, ok? Então, só essa informação aqui importante. Beleza, depois eu vou calcular aqui essa permeabilidade já considerando o meu fator de correção aqui de comatação, que é o meu alfa, né? Que é o meu alfa, certo? Então, para isso, eu vou calcular esse QS, que vai ser a permeabilidade do solo saturado vezes o alfa. Eu já tenho a permeabilidade aqui extraída do ensaio, né, ou adotada por bibliografia, e tenho também aqui a comatação de meio, fator de comatação de meio. Multiplicando um pelo outro, né, vai dar 15 milímetros por hora. Ok? Maravilha. Próximo passo, então. Vou calcular mais dois coeficientes, né, nesse roteiro de cálculo, que é o K1 e o K2, ok? O K1 é em função do beta e o K2 é em função do gama, que nós já calculamos aqui em cima também, beta e gama, certo? Então, se a gente for olhar a equação do K1, é uma constante 7,11 vezes o beta, que nós já calculamos aqui, que é 19,89, elevado a meio, vezes o T maiúsculo, que é o quê? É o nosso tempo de retorno, de 2 anos, ok? E elevado a 0,129, beleza. Depois eu tenho o K2, que é 0,64, vezes o gama, né? O gama nós já calculamos também, que é 0,001, elevado a meio, vezes o QS, que é o 15, né? Que é a nossa permeabilidade corrigida, elevado a meio também. Então, aplicando essa equação, eu chego num K1 igual a 34,68 e num K2 igual a 0,08, ok? Então, só apliquei a equação aqui, ó, nessas duas células, tá? Com isso, pessoal, a gente consegue calcular a nossa profundidade do poço de infiltração. Essa profundidade, ela leva em consideração todos os coeficientes que nós já calculamos e leva também em consideração a nossa porosidade da brita. Lembra que eu comentei, né, que o poço ia ser preenchido com brita e que a brita teria em torno de 30% de vazeus? Então, nós vamos utilizar esse valor, né, essa informação aqui agora, tá? Então, aqui é 1/10 vezes, né? Então, K1 já tenho, K2 já tenho. Esse N, né, raiz de N, é justamente a nossa porosidade da brita, tá? Então, como ela está em porcentagem, aqui eu divido por 100, ok? Por 100, ó, B15 dividido por 100, tá? Dividido por N de novo, porosidade da brita de novo, menos K2, que eu já tenho calculado aqui também ao quadrado, toda essa parcela aqui elevado ao quadrado, né? Então, quando eu multiplico essas duas parcelas da equação, eu chego num valor de 306,78. Até arredondar aqui, ó, 306,79, ok? Isso daqui está em centímetros. Quero calcular em metros, né? Venho aqui, divido por 100, chego em metros. Então, nesse caso, pessoal, eu tenho um poço de infiltração com um diâmetro de 4 metros. Por quê? Porque é o que já foi adotado no meu pontapé inicial, ok? Que eu posso alterar, né? E eu tenho também a profundidade desse poço de infiltração de 3,07. 3 metros de profundidade, basicamente, tá? Mas é 4 metros aqui, né? Um diâmetro muito grande, não vou ter nem espaço para fazer esse diâmetro. Então, posso voltar aqui no meu diâmetro no dado de entrada e colocar 3 metros, por exemplo, de diâmetro, tá? Quando eu mudo aqui 3 metros de diâmetro, toda a planilha já é recalculada, ok? E aí nós chegamos numa nova profundidade de 5,25 metros. Então, olha só, as equações são as mesmas, né? Só que aí os resultados vão mudando, obviamente, porque o dado de entrada agora não é mais diâmetro de 4 metros, e sim diâmetro de 3, certo? Então, com isso, pessoal, todo passo a passo de cálculo é feito de forma automática e nós chegamos na profundidade de 5,25 metros, ok? Não, mas aí ficou uma escavação muito grande, né? 5,25, nossa, uma escavação muito profunda. Então, posso vir aqui trabalhar com 3,5, por exemplo, né? E verificar a profundidade. Agora 4 metros até que é cabível.
Não, ainda é muito grande, né, a escavação. Então, volto aqui para o diâmetro de 4. Diâmetro de 4 metros vai gerar a escavação de 3. Ah, beleza, né? Dá para fazer a escavação. Então, aí vai ser, obviamente, vai ter que ser avaliado projeto a projeto, a área, né, do nosso diâmetro, para a gente implantar essa solução, e também escavação, né? Às vezes o solo não é muito resistente, né? Você não consegue abrir essas valas, vai ter que trabalhar com muito escoramento, vai ter que trabalhar com algumas técnicas que podem encarecer, né, ou dificultar muito a execução. Então, a gente vai mudando aqui esses parâmetros do diâmetro e da altura, que é o resultado final aqui do nosso dispositivo, tá? Então, dessa forma, pessoal, a gente tem esse passo a passo. Essa planilha aqui que eu montei, ela vai estar disponível aí para os alunos da plataforma Sobre as Águas, ok? Então, a partir de amanhã, né, nós já estaremos liberando essa planilha aí na nossa plataforma Sobre as Águas, tá? Aqueles que estão na plataforma, basta você vir depois aqui na parte de planilhas, clica aqui na parte de planilhas e vai estar disponível aí para vocês fazerem o download da planilha, e essa aula também vai estar disponível aqui nas lives VIP, aqui dentro da nossa plataforma de capacitação, ok? Então, esse é um passo a passo bem simplificado, né, bem didático aqui para vocês, para que vocês consigam depois reproduzir aí também e avaliar, então, a geometria do seu poço de infiltração, ok? Bom, pessoal, então, isso que eu queria passar para vocês, né, esse passo a passo, para que vocês possam sair desse vídeo entendendo e sabendo como dimensionar, né, esse poço de infiltração, ok? Se você gostou desse assunto, gostou dessa aula, deixe aí o seu like, né, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, ok? Compartilhe esse vídeo para o seu colega, né, de trabalho, de estudo, de faculdade, que tem interesse, que talvez não saiba ainda sobre o poço de infiltração, ou que já trabalhou, mas quer rever o material, quer se atualizar, manda também, tá? E se inscreva no canal, porque aqui nós temos vídeos diários. Se você não está inscrito, você está perdendo um monte de conteúdo aqui, gratuito aqui para você se aprofundar cada vez mais no tema, aprender cada vez mais sobre o tema de drenagem hidráulica, drenagem urbana, hidrologia, etc. Ok? Então é isso, pessoal. Grande abraço aí para vocês. Obrigado aí pelo tempo de vocês, pela atenção. Nos vemos numa próxima. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.